E chegamos na parte 2. Chegamos na parte 2. Do governo FHC. A gente teve que fazer uma pausa e dar essa introdução, porque para vocês passaram-se vários meses, para nós passaram-se apenas alguns segundos. E nunca sabe também quanto tempo a gente pode estar editando isso aqui, né? Porque Exato. Para vocês pode ser semana que vem. O tempo é muito relativo. Para vocês pode ser semana que vem ou daqui a 2 semanas. E pra gente pode ser o quê? Novembro. Exatamente. Para nós vai ser. Não novembro exagerado, mas. Vamos ver. Seja lá quando for. Quanto vai ser. Nós aqui travei. Mas as famosas polêmicas, vamos começar com elas. As privatizações do governo FHC se dava porque a economia brasileira, sobre o ministro o Pedro Malan, precisava fazer dinheiro para que as contas fechassem. Dando aquela impressão de austeridade, mas austeridade às custas do dinheiro de vender o patrimônio público. Né? De certa forma, porque essa é uma das polêmicas do governo da era FHC, porque a privatização. Algumas dessas empresas que ele vendeu, elas terminaram sendo vendidas e o resultado não foi ruim. Porque, por exemplo, quando se tem um monopólio da telefonia no país, o preço do telefone era assim, um negócio mais alto. Antes, as pessoas colocavam no inventário de herança, cara. As pessoas vendiam, trocavam por um carro, entendeu? Uma linha telefônica. Dá pra imaginar. Não era nem um aparelho telefônico, Quer dizer, não dá pra imaginar, porque é recente, mas era o acesso à rede, escutando. Representado por um número. Você tinha um número de telefone, você vendia o número de telefone para outra pessoa por uma grana. Isso é a coisa mais complicada do mundo. Pois é. E aí, quando ele vendeu a Telebrás, ele privatizou a Telebrás. Deu tudo certo. As empresas começaram a competir. Tudo bem que hoje elas formam um cartel e elas competem de mentirinha, mas pelo menos tinha a possibilidade de quebrar. Né? Polêmica essa parte e algumas privatizações foram importantes. Pois é. O pacote do Real incluía a abertura de mercados ao exterior. Né? E uma reorganização do Estado, que inclusive era a plataforma de campanha da época do Collor. Não é, cara? De certo modo, ele cumpriu as promessas que o Collor fez pro mercado, né? A diferença é que ele fez de um jeito mais diplomático, Mas exatamente por isso ele possibilitou a liberalização da economia brasileira, que o outro não conseguiu fazer. Porque o outro também era um maluco também. E acho muito provinciano, né? FHC, de uma forma de outro, o cara fala francês, o cara fala inglês, o cara é poliglota. Para o mundo. O cara é sociólogo. O cara para o mundo viajou o mundo. Inclusive, ele era chamado também Viajando Henrique Cardoso. Pelo Cacete e Planeta, essa é ótima. Viajando Henrique Cardoso e ficando Henrique Nervoso. O povo chamava ele assim naquela época. Inesquecível. O presidente reajustando Henrique Cardoso assinou na semana passada o novo aumento do salário mínimo. Presidente, com todo respeito, o senhor não acha esse novo aumento uma merreca? Bom, veja bem, o aumento de R$10 é um aumento substancial e o trabalhador está satisfeito. Você quer ver só? Ô, negão, vem cá um instantinho. Você não acha que um salário de R$130 é um bom salário? Acho. Inclusive, com esse novo salário mínimo, eu vou comprar um Rolls Royce, uma cobertura em Nova York, vou arrumar 3 amantes e ainda vou criar cavalo de raça no meu ar. Peraí, por acaso o senhor está gozando da minha cara? Tô, mas foi o senhor que começou. Porque ele era mesmo por causa que sempre tem umas criticazinhas do governo. Agora, a paridade entre o dólar e o real gerou uma febre de consumo. Que levava a classe média aí carimbava o passaporte mundo afora, fez todo mundo viajar. Todo mundo ia pra Miami. A gente foge pra Miami, trocar de nome. No entanto, isso não era uma boa realidade para quem fazia os negócios no dólar. Exportadores, por exemplo, né, cara? No dólar, porque... Isso gerava um déficit comercial, ou seja, a gente exportava menos do que importava. O governo aumenta os juros. A indústria nacional quebrava, o governo querendo aumentar os juros para frear o consumo, né? Que se torna desenfreado com a entrada de vários produtos de fora, estrangeiros. E é bom a gente lembrar que tinha uma coalizão de centro-direita, um pouco à esquerda, mas para o impeachment do Collor, né? Collor não, FHC, a gente colocou. Pensa o impeachment foi logo no Collor. Não, mas é porque o impeachment do Collor, ele gerou essa turma que deu apoio ao Itamar e que o FHC herdou essa coalizão. De certa maneira. Aí teve a exceção de partidos de esquerda como o PDT. PDT na época era. Todo mundo era FHC. Todo mundo. Até porque o PDT também, o PT era o Lula e o Brizola. E o Brizola, né? E o Brizola a gente sabe quem é, né? O Brizola é o ramo da esquerda brasileira. O Brizola nunca queria aceitar isso. O Brizola é o Che Guevara brasileiro.
Nato morreu de medo dele também. Então, assim, essa coalizão, a exceção de partidos de esquerda, né, fizeram a base de sustentação do Congresso que o governo precisava para aprovar as medidas liberalizantes. Porque... Vender o patrimônio. Porque senão ele não tinha aprovado nada. Essa coalizão contava com direita e centro-direita e os partidos eram PSDB, PMDB, BTB... PTB e o PFL, o LEAS, PDF, Arena, como que era? Na época... Falecido Luiz Eduardo Magalhães, filho de ninguém menos que o Toninho, o ACM. Toninho Malvadez, era o presidente da Câmara, né? Da Câmara. Toninho Júnior, né? Toninho Júnior. Não é da Câmara, mas da Câmara só formalmente, né? Porque... Formalmente só como presidente da Câmara. Mas... Sarney, obviamente, fazia parte. Ai, Governo. Claro, né? Sarney é sempre assim, né? Jader Barbalho. Jader Barbalho também, né? Se você não conhece... Se você não sabe quem é essa turma, dê uma googlada que você vai se espantar. Se espantar, porque... Então, na política desde sempre. E você vai ver também, de certa forma, que tem os parentescos continuam aí também. É verdade. Mesma coisa que os Caiados lá em Goiás. Como a Constituição não previa a reeleição presidencial e as mudanças que o FHC queria fazer iam durar mais do que 4 anos... O príncipe dos sociólogos resolveu gastar o capital político para propor uma emenda constitucional que desse mais 4 anos para governar. Ele tinha uma crença de que só ele, sendo presidente, o país ia adiante. Fazer o quê? Às vezes o poder sobe a cabeça. O jornalista Torres Freire falou isso. Né? Sim. Parecia que no contexto da época, parecia que o FHC não confiava nem nos tucanos. No próprio tucano da época dele. Ou seja, talvez não confiasse nem no Alckmin. A luta sindical deu ao Brasil o maior líder popular deste país, Lula! E aí, claro que a oposição se serviu desse argumento para se contrapor a esse projeto. O Lula e o Brizola eram contra, terminantemente por motivos, assim, eram como princípio e tal. O Brizola não precisa nem dizer. O Brizola não precisa nem dizer, né? Porque ele é da época que isso aí não era nem proposto na cabeça. É verdade. Mas no caso do Lula, ele se beneficiou. Né? Claro. O Lula é o único brasileiro que foi presidente 3 vezes. Bom, até agora, né? E pode ser a 4ª, e tomara que seja. Né? Dependendo também de como tiver a saúde também. E a economia, né? Que no fim das contas o povo volta com o bolso. Fazer o quê, né? E para adicionar insulto à injúria, a Folha, de novo a Folha. A Folha de novo. Revelou gravações dos deputados do PFL. Do Acre. Que diziam que estavam vendendo os votos por $200 mil dólarzinhos. Cada um acusando outros parlamentares, inclusive governadores. Como o falecido Amazonino Mendes. De Orley Cameli do Acre. Além do ministro Sérgio Mota. Todo mundo, segundo esses caras conversando, estavam metidos nesse esquema de compra de votos para a reeleição. Nesse tempo ainda tinha dignidade suficiente na atmosfera política do país para permitir que os 2 deputados que foram expostos abandonassem, renunciassem. Simplesmente renunciassem, porque hoje em dia o Temer é gravado dizendo tem que manter isso aí e não renuncia, né? Nunca renunciou. Ele inaugurando uma era em que o sujeito pode ser canalha e ficar no poder. Você vê até 2000 e também no início do governo do PT, o Zé Disseu teve aqueles problemas lá e renunciou. É verdade. Também a gente tinha verdade. O Zé Disseu renunciou, é verdade. Renunciou, então... E o Zé Disseu foi condenado também sem prova, né? Enfim, a gente vai chegar lá. Vai chegar lá, é só porque... Nesse tempo, né, tinha dignidade, mas uma CPI foi instalada... Mas não avançou. Todo mundo era FHC. Inclusive menos também o Lula e o Brizola. E o capital político inclusive deles. Também dá para saber, porque tendo lido o presidente, que é a nossa principal fonte, no segundo mandato dele, quem era presidente da Câmara era o vampiro. Exatamente. Então, sendo vampiro, né? O vampiro no governo, já na época sendo governista. Uma CPI foi instalada e não avançou. Aí o FHC se saiu com essa. Houve compra de votos? Provavelmente. Foi feita pelo governo federal? Não foi. Pelo PSDB? Não foi. Por mim, muito menos. Então foi por quem? Quem foi que fez, então? Não consigo, mas foi a mãe dele, então. Comprou, deu pra ele. E deu pra ele de presente. Meu filho, eu vou lhe dar a eleição. Do jeito que ele fala, né? Esse não foi ele. Então, o procurador-geral da República... Augusto Aras... Opa, peraí, né? Não é esse não, né? Ainda não. É Geraldo Brindeiro. Jamais apresentou denúncia sobre o caso da compra de votos, ficando conhecido como o engavetador geral da República. É mesmo. Parece esse outro, por isso que a gente confundiu, cara. Por isso. São parecidos. Enfim, isso lembra também outro aspecto importante do governo Fernando Henrique. Ainda mais em comparação com os tempos de hoje.
O papel da justiça, da polícia e do Ministério Público na fiscalização das instituições não tinha independência do Ministério Público, né? Como tem hoje. E menos ainda da Polícia Federal. Que estava desorganizada, com muitos conflitos internos. E era bem mais profissional do que atualmente. Então houve uma série de escândalos no governo FHC que foram enterrados. Brindeiro era fidelíssimo ao governo e o presidente não ia se importar com claro, isso, né? Essa é a citação do Torres Freire. O Bolsonaro chegou a dizer, eu vou achar esse vídeo e vou botar pra gente assistir, porque ele é muito, muito recente. Ele chegou a dizer assim... Pessoal, vamos imaginar um jogo de xadrez do governo, vamos imaginar um jogo de xadrez. Os peões seriam, em grande parte, de quem é? Os ministros, né? Mas lá para trás um pouquinho, você podia dizer que o Moro da Justiça é uma torre, o Paulo Guedes um cavalo, né? E a dama seria quem? Alguém tem ideia? Jesus. Solta. Eu quero ver se vocês são inteligentes, pô. Quem seria a dama? Qual autoridade seria a dama? Que pode ser um homem, obviamente. O presidente. Não, o presidente é o rei, pô. É o vice, Então é o Mourão. A dama é a PGR. Tá legal? Dado o recado aí? Falou, querido. A rainha do xadrez é o Augusto Aras. Sim. Entendeu? Quer dizer, a rainha que protege o rei, e o rei era ele, obviamente. Claro, né? E ele já tinha ele sempre teve esse negócio também de querer, porque, supondo que Bolsonaro saiba jogar xadrez, porque eu acho muito difícil que ele jogue em dama. Só fosse jogar xadrez ou dama, ou... Eu acho que ele vai jogar no xadrez, é outra coisa daqui a pouco. Se tudo der certo, ele vai jogar no xadrez. Então, FHC enfrentou diversas crises mundiais durante o seu governo. A crise do México, em 95. A crise asiática, em 97 a 98. A crise russa, 98 a 99, a Rússia, né? Inclusive, acho que já tinha uma certa pessoa no governo da Rússia nessa época, né? President Vladimir. A pessoa que vai ficar até 2030. E em 2001, a crise argentina, né? E agora o outro evento também é outra crise argentina do lado dele. E os atentados terroristas dos Estados Unidos. Em 11 de setembro de 2000, claro, todo mundo conhece esses nomes. A falsificação dos balanços da Enron, Arthur Andersen. Internamente enfrentou uma crise em 99, quando houve uma desvalorização do real, depois do Banco Central abandonar o regime da época do câmbio fixo. Passar a operar com o câmbio flutuante. Em 2002, a própria eleição presidencial no Brasil, que previa a vitória do Lula, causou a fuga do dinheiro quente, né? Levando o preço do dólar quase R$4. Obviamente, a velha negócio aí que os empresários temendo... porque ele incentivou a entrada de capitais externos especulativos. Que é porque os empresários também sempre temeram. O Ciro gosta de chamar de o baronato da especulação, o baronato rentistas, né? E tal, esse tipo aliás, também o Ciro Gomes na época era ministro, né? Pois é. Para não dizer que esqueceu dele de novo, né? Para dizer que não esqueceu do Ciro de novo, né? O Ciro, na verdade, que esqueceu de si mesmo, né? Agora ele está apontando o dedo para tudo que é lado no governo Lula sem provar nada. Nada disso. Você vai dizer que é uma batalha entre o amigo da vizinhança, o herói do povo, contra o cavaleiro das trevas. Vai já tomar um processo na bunda para deixar de ser bocó. Mas, enfim, o hot money, né? Que é esse dinheiro que vem fácil e vai fácil. Que são esse capital especulativo, né? É extremamente volátil, pode ser retirado rapidamente do mercado. Desaquecendo a economia e gerando necessidade de pedir dinheiro ao FMI. E o FHC fez isso, o quê? 3 vezes? Inclusive, a última concordância do sucessor, do recém-eleito e não empossado durante a transição. E o Brasil já devia o FMI antes, do tempo da ditadura. Né? E ele começou a dever mais com esses empréstimos sucessivos para manter o real que já estava se desmoronando. Assim, essa dívida só seria paga no próximo vídeo. Ao devolvermos ao FMI o dinheiro que estava à disposição do Brasil por conta da crise de 2001 e 2002, estamos provando, entre outras coisas, que não dependemos mais de empréstimos externos para continuar crescendo. Podemos fazê-lo com nossos próprios recursos. Isso significa
independência e desenvolvimento. E quando a gente for cobrir o Lula 3, provavelmente já estaremos no Lula 4, porque a gente demora muito para editar esses vídeos. Enfim. É isso aí. Essa foi a parte 2. Essa foi a parte 2 e a gente conversa no próximo vídeo sobre falando o Lula, do Lula 1, né? Do Lula 1 de hoje, provavelmente vai ter que ser do mesmo esquema, talvez. Já consagramos o esquema, vamos utilizá-lo. Somos neurodivergentes. Sim. Gostamos de rotina. Até aí. Até a próxima.